Queridos irmãos e irmãs, nesse último dia do mês de setembro, desse mês que foi dedicado à Bíblia, à Palavra de Deus, queremos agradecer a Deus por Ele ter falado conosco por meio da Sua Palavra, por tantas graças Ele realizou em nossa vida por meio da Sua Palavra. Quantas pessoas que tiveram encontro pessoal com Jesus através da Palavra de Deus, meditando conosco o Evangelho. Queremos agradecer a Deus por tudo que nós vivemos nesse mês, por toda a providência dEle na nossa vida. Queremos agradecer a Deus porque Ele está presente no meio de nós, porque é um Deus vivo, um Deus presente, um Deus que nos acolhe, um Deus que fala conosco. Queremos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo de 43 a 45. E todos ficaram maravilhados com o poder de Deus. Enquanto todos se admiravam com tudo o que Jesus fazia, ele disse aos discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens. Mas eles não compreendiam esta palavra. O sentido lhes ficava oculto, de modo que não podiam entender, e tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a Igreja lembra hoje a memória de São Jerônimo. Esse grande homem, ele que dedicou a sua vida à Palavra de Deus. Ele que foi convidado para então traduzir a Bíblia em latim. Ele que ficou 35 anos da sua vida em Jerusalém para estudar a Palavra de Deus, para conhecer a Palavra de Deus, para que hoje nós pudéssemos ter acesso à Palavra de Deus e o conhecimento da Palavra de Deus. Queremos agradecer a Deus por esse grande homem. Quantas pessoas também hoje se dedicam ao estudo da Palavra de Deus, que vão para Jerusalém para ficar lá 4, 5 anos, para estudar a Palavra de Deus, para estudar cada lugar onde Jesus viveu, onde Jesus passou, para que a Palavra de Deus fique mais fácil para o entendimento, como Jesus falou no Evangelho hoje. Ele falou com os discípulos, mas eles ficaram sem entender, sem compreender o que Jesus estava falando. Quantas vezes nós pegamos a Palavra de Deus, nós lemos, meditamos e não entendemos, não compreendemos. Mas isso não importa. O importante é o estar com a Palavra de Deus. Eu posso ler a Palavra de Deus uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Não importa a quantidade de vezes que eu medite a Palavra de Deus, um versículo que seja. Uma vez que eu me coloco diante da Palavra de Deus, é o próprio Deus me falando. Naquele momento, eu não entendo. Mas o fato de eu estar com a Palavra de Deus, o próprio Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza e nos dá o entendimento, a sabedoria, o discernimento, para que aquela palavra caia no nosso coração e transforme a nossa vida, ainda que eu não entenda. No primeiro momento eu não preciso entender, compreender a palavra de Deus, basta que eu permita que ela penetre no meu interior, na minha alma, no meu coração, no meu ser, e permita que essa palavra transforme a minha vida, vá mudando a minha vida. Às vezes eu não entendo, não compreendo, mas a minha atitude
vai me levar a reconhecer que eu entendi e compreendi a palavra de Deus. Uma atitude minha que antes eu tinha, que agora eu não tenho mais. Isso é a própria palavra de Deus transformando a nossa vida, as nossas atitudes. Então eu não preciso entender aqui, no intelecto, no entendimento. Eu tenho que entender aqui, no coração em primeiro lugar. O grande erro nosso é achar que quando nós meditamos a palavra de Deus, temos que entender primeiro aqui, Não. O importante é aqui no coração. E quando eu permito que a palavra de Deus caia no meu coração, para depois entender aqui, a transformação é muito maior. A graça é maior. É isso que São Jerônimo fez. Permitiu que, em primeiro lugar, a palavra de Deus entrasse na sua vida, no seu coração, ao ponto, então, de ter a sabedoria, de depois nos dar a graça de termos o mesmo conhecimento. Meu irmão, minha irmã, não se preocupe em entender a palavra de Deus. Basta que você tenha o hábito de ler a palavra de Deus, meditar, estudar a palavra de Deus. E a palavra de Deus não se lê como você lê uma revista, um livro qualquer. Não. É palavra de Deus. Permita e peça a intercessão de São Jerônimo. Ele que foi um grande conhecedor da palavra de Deus, ele que vivenciou a palavra de Deus. Peça a intercessão de São Jerônimo para que você busque, quando meditar, estudar a palavra de Deus, ter em primeiro lugar a graça de acolher, de aceitar a palavra de Deus e depois o entendimento, para que assim você seja a própria palavra de Deus aonde quer que você esteja.